Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Olá, boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo com você. Um programa que sempre traz informações úteis, relevantes para a sua família, para as suas empresas, né, para os seus negócios. No programa de hoje, eu separei notícias que vão impactá-lo. Por exemplo, você já pensou como que você vai tratar os seus bens na transmissão para os seus herdeiros? Né? Uma notícia que eu separei diz justamente qual será o melhor instituto para você. Será que é o testamento? Será que é a doação? Uma escritura de autocuratela? Né? São vários institutos utilizados de formas diferentes para verificar assim, o que é mais adequado para você. A gente vai conversar sobre isso hoje. Um outro assunto que eu separei aqui foi a base de cálculo para se verificar quanto vai custar uma escritura pública. Você sabe que o nome técnico do valor cobrado pelos cartórios se chama emolumentos. E qual é a base de cálculo, né? O valor venal de referência? Vamos conversar sobre isso também. E para fechar o quadro de notícias, vamos falar sobre a venda de imóvel quando tem usufrutuário. E aí, precisa da anuência dele? Ou não? Ainda mais agora que a gente tem feito tanta escritura de doação com reserva de usufruto, mas e na hora que ele quer vender, precisa da anuência? Você vai aprender aqui hoje no Cartório Passo a Passo. E se você mandou a sua pergunta aqui para o quadro A Tabeliã Responde, então fique ligado, pega papel e caneta que daqui a pouquinho eu vou responder as suas perguntas. E hoje nós temos uma entrevista maravilhosa, a doutora Tatiane Barros, advogada, presidente do IMAN, Instituto Mato Grossense de Advocacia e Network, com assuntos relevantes de toda a trajetória do projeto e como ele está atingindo a sociedade. E tem muito mais. Fique ligado, eu volto já. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Vamos começar o programa com muita energia, com muita informação útil para você. E a primeira que eu separei aqui é sobre testamento, doação, autocuratela. As pessoas idosas ficam confusas, né? O que fazer? Então, este momento aqui vai ajudar você, que é idoso, ou você que tem um idoso, que conhece, para explicar estas possibilidades, tá bom? Vamos lá, eu até peguei uma notícia que está aqui, olha, no site tupi.fm, e ele diz o seguinte:
Mesma coisa, autocuratela, testamento ou doação? Qual a melhor opção para os idosos? E eu já lhe adianto o seguinte, vai depender do que é que você quer, né? Qual é o seu projeto? Como você quer transmitir esse patrimônio? Como você quer ser cuidado? Em que fase você está, tá? Então, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre estes institutos para você ver o que é que faz mais sentido para você. Ou se nenhum também fizer sentido, falar, não vou fazer nada, quem quiser que se vire, também pode ser, né? A propósito, cada um cuida do que tem. Bom, vamos lá, autocuratela. O que é autocuratela? Tem uma escritura que você pode fazer em qualquer cartório de notas para manifestar a sua vontade, que vai valer quando você não estiver com seu discernimento claro, tá? Vamos supor que você está internado, né, em coma, não consegue manifestar a sua vontade. Quem vai cuidar das suas coisas? Quem vai administrar o seu patrimônio? Quem vai cuidar dos seus filhos? Né? Isso é muito importante da gente refletir, é que a gente nunca pensa nas coisas negativas que podem acontecer na nossa vida e por isso não fazemos, não nos preparamos, porque dá a impressão que vai trazer energias negativas. Mas, se a gente pensar que existe o bem e o mal e que todos nós podemos, né, estamos sujeitos a situações como essas e nos planejarmos, então ficaria mais fácil. Fica mais fácil para quem? Para quem fica e para o juiz nomear alguém que vai te deixar satisfeito, vamos dizer assim. Se você ficar em coma, quem vai cuidar dos seus filhos? Você pode indicar pessoas. De repente, você prefere que não seja seu cônjuge, que não seja sua mãe, porque tem um rol de pessoas com prioridades em que o juiz vai seguir. E se você não quer que siga este rol, que você quer indicar outra pessoa ou outras pessoas, você pode fazer através desta escritura. E também quem vai administrar o seu patrimônio, você está viva, você não morreu, você está viva. Quem vai administrar enquanto você não consegue manifestar a sua vontade? Então, o testamento é para depois, quando a pessoa já faleceu. E aí, com o testamento, com as cláusulas que você estipular, as pessoas que forem, né, beneficiadas nesse testamento vão fazer a sua vontade ali. Tem um testamenteiro e aí vai fazer cumprir, vai dividir, né, os seus bens, o seu patrimônio da forma que você estipular. Diferente da autocuratela, que a pessoa está viva, né? Não sei se você viu no noticiário, tá? Em grandes manchetes, que a herdeira da Pernambucana está em coma há muito tempo e tem uma disputa grande sobre a herança. Quem que administra? Nem a herança, né? Porque a pessoa está viva ainda. Está em coma, mas está viva. Então, não se fala de herança. Se tivesse uma escritura de autocuratela, eu imagino que já estaria muito mais claro, porque ela manifesta a vontade e aí o juiz decide com muito mais segurança, né? Porque além do direito tem a vontade clara ali manifestada. Isso é bem importante. Um outro ponto aqui que a gente pode também conversar sobre isso, quando você quer dispor o seu patrimônio, é a doação. Simples. A diferença é que a doação é já, não é para depois. A doação você faz já. O que eu quero dizer com já? Você faz a escritura pública, não vale documento particular. Você faz a escritura pública e doa para quem você quiser. Esse para quem você quiser varia um pouquinho se você tem herdeiros necessários. Lembrando, se você tem filhos, se você tem cônjuge, o Código Civil atualmente veda a doação de 100%. Então, você vai ter que reservar metade do seu patrimônio, você não pode doar. Se você não tem cônjuge, não tem filhos, você pode doar 100%, tá bom? Então, vai depender de cada caso. Mas vamos supor que você vai doar até metade. Ótimo, sem problema, você pode fazer a doação desde já.
Doutora Alcione, mas e se eu tiver só um imóvel? Um imóvel é 100% do que eu tenho. Eu posso fazer a doação? Pode. Então, como que a gente vai fazer para reservar, então, alguma coisa para você? Você reserva usufruto, tá? Reserva usufruto. Você pode morar, você pode alugar, sem nenhum problema. Você pode reservar usufruto vitalício. O que é isso? Para a vida toda. Quando falecer ou você renunciar ao usufruto, então vai consolidar a propriedade em nome daquele que a gente chama de usufrutuário, tá? Então é bem interessante pensar nessa possibilidade também, né? E eu acho que faz parte da vida, todos nós temos um período, né, para estar aqui nessa terra e logo temos que já ir preparando, quando a idade vai avançando, a gente já ir preparando essa transição. O que mais? Muito impactante, é difícil, mas a gente tem que conversar sobre isso. E por falar em usufruto, já vou emendar numa outra notícia que eu tirei lá do site conjur.com.br. Tem um artigo lá que fala assim: a desnecessidade da anuência do usufrutuário na alienação de imóvel gravado com usufruto. Parece difícil, né? Esses nomes técnicos aqui, mas eu vou simplificar para você passo a passo. Quando você fez, por exemplo, uma doação desse imóvel para o seu filho, então essa parte que você doou é a nua propriedade, tá? Ele é o dono, vamos simplificar, ele é o dono e você reservou o usufruto para você. Então, seu filho se tornou o dono. Vamos supor que você não colocou uma cláusula que proíba ele de vender, chama inalienabilidade, tá? Ele pode vender. Esta matéria está falando o seguinte: precisa da sua anuência para vender? Depende. Por quê? Se ele estiver vendendo apenas a nua propriedade, não precisa da sua anuência. Por quê? Está vendendo só o que ele tem. Porém, vai ter que respeitar que ele não tem, né? Quem está comprando não tem usufruto. O usufruto continua a ser o que doou. Agora, se quer vender 100% do imóvel, né? A nua propriedade, mais o usufruto, aí sim, você tem que concordar ou renunciar ao usufruto. Então, essa matéria é um pouco técnica, mas impacta a vida de você também que está em casa, no sofá, assistindo aqui, aprendendo toda semana de assuntos jurídicos que tem ligação com o cartório, mas tem muita ligação com a sua vida. Por quê? Às vezes os pais doam e depois precisa vender. E aí? O filho vai ter que concordar. E tem algumas cláusulas que você, doador, pode colocar. E eu até recomendo que coloque, né? Caso, por exemplo, não queira que seja vendido. Ou que, se Deus me livre, seu filho falecer, tem uma cláusula de reversão e esse bem volte para você e não vá para os herdeiros, por exemplo, o cônjuge, né? Isso tudo dá para ser conversado antes, combinado. E eu digo sempre que o combinado não sai caro. Se você aceitou a doação nessa condição, não tem que exigir nada. Meu pai já dizia assim: cavalo dado não se olha os dentes. É bem por aí. Vamos lá, adiantando, porque temos mais assuntos. Vamos falar sobre emolumentos e valor venal de referência. Como que é feito o cálculo para saber quanto vai custar a sua escritura pública, hein? Aqui em Mato Grosso, as normas da corregedoria diz que é sempre pelo valor maior. Então, como que a gente verifica? Você atribui um valor, tem o valor venal para fins de IPTU e na hora do cálculo do ITBI, lembra aquele imposto de transmissão de imóvel? Às vezes vem um valor diferente. Aqui em Mato Grosso, a gente sempre pega o valor maior. Nessa matéria aqui que está lá no site migalhas.com.br, ele fala do valor venal de referência. Esse nome é utilizado lá em São Paulo. Lá em São Paulo, a prefeitura tem um cadastro diferente. Tem um valor venal para fins do IPTU
e tem o valor venal de referência e é este utilizado para calcular tanto o tributo, né, e claro, os emolumentos também. Mas e aí, o que é correto, o que não é correto? O que é legal, o que não é legal? Você pode até pensar, como assim? E aí tem notícias aqui em Mato Grosso, veiculando, serviço de cartório é caro, é injusto. E eu queria trazer para você esse ponto de interrogação, essas sugestões para a gente pensar. Você pode ler essa matéria e pesquisar um pouquinho mais para você conhecer cartório. Muitas vezes pode parecer caro e muitas vezes ele é caro. Só que o que o cidadão não sabe é quanto há de repasse, porque os emolumentos têm natureza jurídica de tributo. E aqui no estado de Mato Grosso, na maioria dos municípios, 33% é repassado para entes públicos. Então, além do cartório não dar nenhuma despesa, nem para o governo federal, nem estadual, nem municipal, ele repassa. E repassa por quê? Porque é obrigado, tá? Além do custo do serviço, tem um valor a mais que é repassado. Então, o cidadão precisa compreender isso para não fazer ofensa aos tabeliães, ao registrador e entender que a estrutura toda é privada, que tem custos para manter com funcionário, com aluguel, com tudo, sistema, segurança, acervo, né? E tratar um pouquinho mais de respeito, né? Mas o que você pode fazer é conversar, é debater esse assunto, vamos ver o que é justo, o que não é e entender como é que funciona de fato os cartórios. Ele não é vilão, isso eu posso garantir, porque o trabalho que são feitos, os trabalhos são feitos pelos cartórios, se acabar, eu acho que vira um caos, né? Porque a gente trabalha com a segurança jurídica. E tendo esse trabalho, ainda acontece tantas fraudes, imagina se não tivesse. Aí eu recebi um comentário, inclusive no Google, né, outro dia, falando, não, tem que acabar, tem que entregar para o governo federal. Será que o governo federal daria conta de prestar um serviço com qualidade como os cartórios prestam? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Pois é. Eu volto já já após o intervalo. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Você mandou a sua pergunta para o quadro A Tabeliante Responde? Então anote aí, porque eu vou responder agora. Nós selecionamos sempre umas 5, às vezes 7 perguntas para dar tempo de responder aqui no programa. Então anote aí, se você ainda não tem o nosso número, 99609904. Ou aponte a câmera aqui para a sua televisão, para o seu monitor e já salve aí no seu celular, nos seus contatos. Toda semana a gente tira dúvidas sobre inventário, sobre divórcio, sobre registro, de nascimento, de óbito, retificação, tudo relacionado ao ecossistema cartorial é objeto de conversa aqui no quadro A Tabeliante Responde, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta de hoje. Gostaria de fazer uma procuração em cartório, porque assim minha mãe faleceu
E meu pai não tem como cuidar do meu irmão e eu sou maior de idade. Eu queria fazer uma procuração para a guarda dele, porém nenhum cartório não quer fazer. Queria fazer em cartório, que é mais rápido. Tem outro meio de resolver isso sem ser no fórum? Vamos lá, essa pergunta aqui, ela é bem delicada, tá? Porque o assunto guarda só pode ser discutido judicialmente. Tem exceção? Tem. Quando? No caso de divórcio. Quando o divórcio acontece em que os cônjuges estão em consenso, podemos fazer a regulamentação de guarda. Então, o pai e a mãe concordam como é que vai ser a guarda, nós descrevemos na minuta da escritura e então submetemos a apreciação do Ministério Público. Então, nesta hipótese, sim, pode ser regulamentada a guarda no cartório. Porém, nessa pergunta aqui de fazer procuração, ainda que familiar, nós não podemos fazer a procuração, tá? É expressamente proibido isso. Infelizmente, por desconhecimento, muitas pessoas solicitam esse tipo de procuração, mas não posso ajudá-la, nem eu, nem nenhum colega de cartório. Então, somente judicialmente mesmo. Tem situações em que há previsão e o cartório pode fazer, mas guarda, a única exceção que eu conheço é no processo de divórcio, quando há consenso. Caso contrário, precisa sim procurar um advogado. Se você não tem condição de pagar um advogado, não conhece ninguém para te ajudar, então procure a Defensoria Pública para representá-los e judicializar sim esse processo, tá bom? Eu espero ter ajudado. Eu sei que não é a resposta que você gostaria, mas é a resposta necessária para este caso. Vamos à próxima pergunta? Oi, doutora e pessoal do programa. Olha, gente, oi, pessoas do programa também. Adoro vocês demais. Que legal. Sou a Maria Aparecida de Várzea Grande. Deixa eu até parar aqui. Maria Aparecida, beijo para você, elogiando o programa, elogiando a equipe, TV Cidade Verde, chegando longe, né? A Várzea Grande está aqui pertinho, mas eu sei que vai para o estado todo. Vamos lá. Ela está dizendo assim, queria saber se para fazer reconhecimento de paternidade do meu filho, precisa do pai junto ou só com o documento já resolve? Estou meio perdida nisso, ela até botou um emoji, que bonitinho. Parabéns pelo programa. Maria Aparecida, olha, a sua dúvida é a dúvida de muita gente, sabe? Por quê? Porque na situação, tem milhares de crianças que não têm o nome do pai no registro. E é fácil de resolver, muito fácil. Esse serviço sim dá para fazer no cartório, com tranquilidade, tá? Porém, o pai tem que ir junto ou ele tem que escrever, né, manifestar a vontade de forma expressa. Caso você não seja casada ou não tenha uma união estável constituída. Tá vendo a importância de regularizar essa constituição de família? Porque se você tivesse, já presumiria a paternidade. E aí sim, neste caso, ele não precisaria ir ao cartório. Bastaria você, junto com a certidão de casamento ou com esta escritura de união estável, e já faria o registro. Mas se não for o caso, então ele tem que ir junto ou fazer uma declaração, pode ser particular, reconhecer a firma dele e aí sim você pode ir sozinha, tá bom? Mas que bom que ele vai reconhecer, porque a paternidade é muito importante, tá? Principalmente para a criança. Muito obrigada pela sua pergunta e participação. Próxima pergunta de hoje? Oi, eu sou a Carla. Queria saber se dá para fazer divórcio direto no cartório, mesmo quando tem filho menor ou tem que ir para o juiz. Fiquei confusa nisso e vi o programa da senhora esses dias e vi que falou sobre isso. Poderia me explicar melhor, por favor? Oi, Carla, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Realmente dá para fazer divórcio no cartório. A gente tem feito cada vez mais porque é bem tranquilo. O mínimo que precisa é de diálogo, nem precisa ser muito amigável, assim, desde que
consigam chegar a um consenso, porque às vezes os ânimos ainda estão exaltados, né? O advogado vem, representa a vontade de cada um, mas muitos até conseguem conversar numa boa e compartilham no mesmo serviço de assistência jurídica. Então, pode ser, inclusive, um advogado para os dois, não há necessidade de ser separado, tá bom? Mas é importante frisar que é indispensável a presença do advogado. As pessoas confundem, falam, vou fazer direto no cartório, não precisa de advogado. Precisa, tá? E você pode fazer mesmo com menor de idade. A gente já fez vários, o procedimento é tranquilo, precisa ir para o Ministério Público, o Ministério Público vai analisar a minuta final, ver se estão resguardados os interesses do incapaz e então manifestar um parecer favorável. A gente nunca experimentou um parecer desfavorável, até porque a gente tem noção, né? Nós somos profissionais do direito, dotados de fé pública, a gente percebendo que, porventura, o advogado, a família está querendo algo assim que já sabe que não vai passar, a gente já orienta para não perder tempo. Normalmente acolhe essa orientação, então vem o êxito, tá bom? Então, é possível sim, você pode procurar qualquer cartório de notas, né? Você não falou aqui de qual município você é, procura um cartório de notas mais perto da sua casa ou de algum profissional da sua confiança e aí com o seu advogado vocês vão fazer o requerimento, juntar os documentos necessários e pronto, tá bom? E aí um passo a passo bem tranquilo e não demora muito. Não é tão rápido assim, coisa de 15 dias, normalmente com menor de idade, porque tem esse trâmite, né, de protocolo que vai para o Ministério Público, aguarda o tempo para o promotor fazer essa manifestação e retorna para a gente finalizar. Mas não, também não é muito demorado, vamos ver, depende da organização da vara, aí uns 2, às vezes 3 meses a gente está demorando. Mas perto de um processo judicial, vamos combinar, não é mesmo? Um processo judicial, 2, 3 meses, é muito mais rápido por aqui. Teve casos já de menos de 30 dias a gente terminar, mas se eu ficar falando assim, falar, é regra? Não, não é, mas é rápido também. Próxima pergunta. Minha pergunta é se avós têm direito de ver os netos, mesmo quando os pais não querem. Eita. Porque está acontecendo isso na minha família e está bem complicado. Quero manter meu nome em sigilo. Tá bom, a gente respeita, né? A gente não coloca o nome nem o número da pessoa que, a não ser que ela escreva, né? Se manifeste aqui. Olha, eu entendo que sim, os avós têm direito. Se você der uma pesquisada, inclusive, tem situações que os avós são obrigados a pagar pensão. Já viu isso? Pois é, porque se eles são obrigados a pagar a pensão, eles têm direito à visita. E você tem que tomar muito cuidado com uma coisa que se chama alienação parental. Você induzir seu filho ou filha, né, falando mal do parente, né, do pai, dos avós, isso é muito grave, tá? Então, eu entendo que não pode proibir, tá? Dependendo da situação, pode combinar aí umas visitas, mas proibir, eu entendo que não. Mas isso não é uma alçada direta do cartório. Quando a gente vai fazer um divórcio, né, que está ali, a gente restringe mais aos pais, né, sejam biológicos, adotivos, socioafetivos, não faz diferença. E os avós normalmente não entram nessa seara, né? Então, por isso que é assim, é mais como um conhecimento um pouco mais abrangente, mas não é um caso típico de cartório. Mas reveja aí os seus pontos, que os avós também têm direitos e deveres. Próxima pergunta. Oi, tudo bem? Tive um erro no meu nome, na certidão desde criança, e isso está dando problema em documentos agora. Queria saber se consigo corrigir direto no cartório ou precisa entrar na justiça e se isso demora muito, porque preciso arrumar urgente. Eita, ficou a vida inteira com o nome errado, aí agora é urgente, né? Brasileiro é assim mesmo, mas eu não posso nem falar nada, porque eu resolvo as coisas dos outros, o meu fica para depois também, então tá tudo certo. Olha, vem comigo. Você pode arrumar direto no cartório, sim, tá? Se você perceber, né, você vai no cartório e lá no livro
está da maneira correta e só na certidão está errada, então tá facinho, porque aí caracteriza um erro material. O que é isso? Foi um erro de transcrição ali, de digitação, então o funcionário mesmo pode corrigir este erro e emitir uma certidão atualizada para você. Agora, se foi feito um erro no registro, aí você pode solicitar a alteração. Eu estou falando de uma forma genérica, não sei o que é que está errado no seu registro, tá? Mas, se for, por exemplo, o seu nome, uma letra, né, você quer mudar o nome, ainda que seja mudança de sexo, tudo isso pode, de Maria para José, de Sofia, Alcione, tudo pode mudar, tá? Hoje em dia está muito mais tranquilo. Uma vez. Você não precisa, inclusive, justificar por que você quer alterar o seu nome. A lei trouxe essa possibilidade. Antes era bem mais restrito, né? Então, você tem sim essa possibilidade de alterar, mediante requerimento. E é claro, se for alteração de nome de forma significativa, que possa dar a entender que pode prejudicar credores, né? Confundi-los de alguma forma. Então, tem um procedimento onde a gente solicita certidões negativas, né? E depois você vai fazer a averbação, onde você, por exemplo, tem imóveis no seu nome, para informar que houve alteração do nome. Mas voltando assim, sendo bem objetiva para a sua pergunta, é possível fazer alteração, tá? Agora, dependendo do que for para alterar, tem requisitos diferentes. Procure o cartório, de preferência onde você fez o registro, mas se não for possível, não precisa, vá ao registro civil das pessoas naturais mais perto da sua casa para se orientar, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Temos mais perguntas? Temos um elogio aqui do José de Sinop. Ele disse assim: parabéns pelo programa, assisto todo dia. Todo sábado, 21 horas, na TV Cidade Verde, parceira da Jovem Pan. É uma alegria muito grande a cada dia perceber um reconhecimento da sociedade mato-grossense, o programa Cartório Passo a Passo se consolidando por aqui. Temos mais perguntas? Ah, não temos, mas olha, fica aqui o recadinho. Se você quer fazer uma pergunta, ou quer só salvar o nosso contato, ou já nos seguir nas redes sociais, Alcione Montani ou Cartório Passo a Passo, já segue os dois. Tranquilinho, facinho, fica por dentro quem são os convidados, quem são as novidades por aqui. O que você sabe sobre cartórios, hein? Eu criei esse quadro porque muitas pessoas falam tanto de cartório, mas será que elas entendem de fato sobre cartórios? Né? A intenção aqui é fazer esse questionamento, essa reflexão. E a pergunta dessa semana é: você sabe quais são os serviços prestados por um tabelionato de notas? E a nossa equipe foi até as ruas para abordar as pessoas e fazer a pergunta. Vamos assistir o que foi que elas responderam? O senhor sabe quais tipos de serviços são feitos em um cartório de notas? Cartório de notas, eu acredito que deve ser para protesto, documentos bancários, essas coisas assim, mais ou menos ligado à parte financeira, né? Acredito que seja isso. Rapaz, agora você me pegou. Eu não estou lembrando, não. Acho que faz registro, alguma coisa, eu não sei. Não tenho conhecimento nenhum. Não tenho noção. Nenhuma noção. Não sei não. Cartório de notas? Poderia ser casamento? Se encaixa nesse quesito? Ou não? Tabelionato de notas, muita gente não conhece com esse nome, né? Esta atribuição é responsável por todos os tipos de escrituras. Este é o carro-chefe, é o principal serviço do tabelionato de notas. Mas não só isso. Também procurações públicas, atas notariais, reconhecimento de firma, autenticação de cópia. Todos estes serviços são prestados por um
tabelionato de notas, tá? Então, quando você vir um cartório, tá escrito lá tabelionato de notas, você já vai saber, este faz escritura. Que tipo de escritura? Todos. Compra e venda, doação, testamento, que mais? Inventário, divórcio, escritura declaratória de todo tipo, tá? Que mais? Uso capião, todos esses procedimentos, essas escrituras, essas atas notariais são feitas no tabelionato de notas. Você sabia? Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Você sabe dessa novidade? Além das lojas físicas, a Montani está na palma das suas mãos. A nossa loja oficial está no Mercado Livre. Para garantir o seu Montani, é só baixar o app, ir até lojas oficiais e digitar Montani. Não importa onde você esteja, as peças mais lindas e autênticas chegam muito rápido. Além disso, tem cupons exclusivos para você. Eu já aproveitei para garantir os meus. Receba o seu Montani no conforto da sua casa. Escaneie o QR Code aqui do lado e confira a nossa loja oficial no Mercado Livre. Olá, tudo bem? Que bom te ver aqui conosco mais uma vez neste momento final do programa Cartório Passo a Passo. Agora eu quero fechar com chave de ouro. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, um assunto que pode impactar diretamente a sua vida e a sua família, e principalmente de quem mais precisa. Você já parou para pensar como que mulheres, crianças e adolescentes podem ser melhor protegidos dentro da sociedade? Recentemente aconteceu um grande evento aqui em Mato Grosso, reunindo autoridades, juristas e instituições, justamente para discutir isso e, mais do que discutir, buscar soluções reais. E hoje a minha convidada é a doutora Tatiane Barros, advogada e presidente do Instituto IMAN. E ela já esteve aqui no programa e hoje vem conversar conosco sobre estes eventos que ela, junto com outras instituições, tem promovido aqui no estado de Mato Grosso. Que alegria recebê-la aqui no programa mais uma vez, é uma honra. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, o espaço de debater um tema, como você disse, tão importante para a nossa sociedade e para o estado de Mato Grosso. Sim. Eu, inclusive, tive a alegria de participar do evento aqui em Cuiabá, que foi maravilhoso. Foi um evento para fazer uma profunda reflexão, trazer uma profunda reflexão na sociedade sobre o Março Mulher, né? Porque muitos apenas vamos comemorar o Março Mulher, o mês da mulher, o dia da mulher, mas trazer uma reflexão sobre realmente o que precisamos mudar na questão de pautas, né, femininas, de pautas tão importantes. Porque hoje a gente está vendo, né, quantos feminicídios acontecem no nosso estado, e inclusive um dos pioneiros, né, primeiros aí, né, no ranking de feminicídios, tanto Cuiabá quanto Sorriso, né? Então a gente trazer essa reflexão e também com a desembargadora Maria Berenice Dias, né, uma autoridade, uma lenda, na verdade, na área de direito de família e sucessões. Então, a gente trouxe a doutora Maria Berenice exatamente para fazer essa reflexão, né, não só para advogados, né? Então, era um evento aberto para advogados, para associados do Instituto Mato Grossense de Advocacia, para associados do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Como você disse, um evento feito em várias mãos, né? Então, foi um evento feito pelo IMAN, pelo IBDFAM, pelo próprio Tribunal de Justiça,
Justiça, né, apoio o Tribunal de Justiça, e foi uma honra contar com a sua presença, né, porque realmente a gente queria debater esse tema muito importante para a nossa sociedade e para o Estado. Sim, foi muito importante. E eu queria aproveitar aqui, eu sei que você já esteve aqui no programa, já apresentou um pouquinho do IMAM, mas para quem está em casa, que ainda não ouviu, né? O que é o IMAM? Explica para a gente, claro, por favor. O IMAM, Instituto Mato Grossense de Advocacia Network, é um instituto pioneiro no Brasil, um instituto que vem para trazer não só capacitação profissional para os advogados, mas também fazer essa rede de contatos, criar essa conexão de excelência, criar esse networking de excelência entre os profissionais, né? Então, hoje no IMAM, nós temos diversas comissões temáticas, inclusive a Comissão da Mulher, que fez esse evento, né? Que proporcionou esses eventos no mês da mulher. Foram 2 grandes eventos que entraram já para a pauta, né? Para a agenda do Instituto, que foi o Março Mulher do Marralo, que nós estamos na nossa 3ª edição, e o projeto de interiorização em Sorriso, que foi a primeira cidade a receber o Março Mulher, né, promovido pelo IMAM, promovido pelo IBDFAM, com apoio do Tribunal de Justiça e da OAB Nacional, através da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB. Nossa, que impacto! Você está revolucionando aqui, né? Que legal. Não, a gente precisa, né, doutora Alcione, porque, como eu disse no início, o Março Mulher, as pessoas pensam que vamos discutir sobre políticas públicas, e lá em Sorriso foi até interessante que teve uma fala de uma autoridade que falou: parece que nós estamos enxugando o gelo e a gente não sai do lugar e as mulheres continuam morrendo. Né? E eu falo sempre isso, as mulheres que falam, as mulheres estão morrendo hoje, e aí a gente fala muito de feminicídio, mulheres estão morrendo por ter voz, mulheres estão morrendo por dizer não, mulheres estão morrendo por querer uma liberdade financeira, as mulheres estão morrendo. E nós precisamos debater isso com muita seriedade, né? Então, trazer nomes, né, que realmente tragam essa reflexão para a sociedade e, acima de tudo, para os homens. Precisamos que os homens estejam presentes nos nossos eventos, né? Precisamos que os homens entendam a gravidade disso, porque aumentou-se a pena para 40 anos, mas as mulheres continuam morrendo. Né? Então, o Março Mulher não é apenas para comemorar. Claro, temos muitos avanços, mas também precisamos debater políticas públicas que realmente façam a diferença, assim como foi feito em Sorriso. Eu até estive numa palestra ontem que me fez lembrar este ponto. A sociedade até abre espaço para mulheres, né? Alguns pontos até cotas, né? A gente não tem que se contentar com cotas, mas não estão preparados ainda para o nosso bom desempenho. Exatamente. Né? Vamos ver o que dá, né? Provavelmente vai desistir em pouco tempo e não estão preparados para a gente dar conta e dar conta bem, fazer bem feito, tanto quanto um homem, ou melhor que um homem, porque a gente se desdobra com as outras tarefas, nossas atribuições também como mãe, como mulher, né? Várias atribuições. Pois é, e eu acho que é isso que a sociedade não está preparada. Né? O machismo assim, ainda pega muito nesse ponto. O machismo estrutural, né, doutora? É um machismo estrutural e nesse evento, inclusive no Marralo, nós discutimos isso, porque as crianças, os adolescentes, nós precisamos ensinar os nossos filhos não apenas, vamos ali defender a sua irmã, defende a sua irmã na escola, tá? Não deixa ninguém bater na sua irmã, mas não é só defender, só proteger, é respeitar a mulher. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar as mulheres, né? E o machismo estrutural vem exatamente disso, né? Os homens, eles se sentem propriedade, né? Que a mulher é propriedade dele. E aí eles não aceitam o não. Né? Eles não aceitam um término, eles não aceitam uma traição. Eles podem trair, eles podem trair, eles podem fazer, enfim, né, qualquer tipo de situação no relacionamento, porque ele é homem.
mas a mulher não pode, porque aí mancha-se a honra. Gente, não existe mais isso, tá? Já vamos começar até a deixar muito claro, não existe mais essa situação de, eu vou matar para minha honra. Isso não existe mais, isso daí já já termina e pronto, acabou, né? já passou, não, né? Porque eles falavam, né? Porque a legislação me autoriza, não existe mais isso daí foi banido do nosso código, que bom, né? Maravilhoso, porque é um absurdo, né? Terminou o relacionamento, gente, cada um vai viver a sua vida. Então, nós estamos vivendo uma realidade, doutora Alcione, com muitos desafios, Sim. né? Desafios, e por isso aí os pacotes antifeminicídio. Inclusive, a senadora Margarete Busetti esteve conosco e falou dos pacotes antifeminicídio que ela conseguiu aprovar, né? Temos também agora a aprovação que muito nos alegra, né? Da questão da violência contra crianças e adolescentes exclusivamente para atacar as mães. E isso a gente já vem acontecendo, né? De processos na justiça, não para defender, não para a guarda dos filhos, mas para realmente atacar as mães. E nós precisamos entender que isso é muito grave. Não estou falando aqui, né, que os pais não têm direitos de guarda, de visita. É claro que têm e devem ter e devem buscar esses direitos. Porque um relacionamento, quando acabou-se o relacionamento, mas o vínculo vai ser eterno, que é o filho. E ele tem que ser respeitado e não é uma moeda de troca, né? Então, tudo isso tem que ser discutido com muita segurança jurídica, tem que ser discutido com muita propriedade, porque nós estamos falando de crianças, de adolescentes, de mulheres que estão morrendo. Então, esse Março Mulher foi um evento que realmente veio, a gente trouxe, né, pessoas de alto gabarito, Sorriso mesmo foi palco de um evento grandioso, com muitos nomes de referência nacional, para debater um tema muito importante. E aqui em Cuiabá recebemos nada mais, nada menos que a desembargadora Maria Berenice Dias, que foi a fundadora, né? Hoje é a vice-presidente do IBDFAM Nacional, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu estudei com livros dela. A gente estudou com o livro dela, estudamos com o livro dela. Mas, doutora, para quem está em casa, deve pensar assim, fala bem, tudo bonito e tal, mas o que esses eventos que o IMAN está encabeçando, né, fazendo em parcerias com várias instituições, o que esses eventos vão fazer na prática, na vida de quem está em casa? Na diferença, né? Diferença. O que é a diferença? Gente, primeiro é essa capacitação, inclusive para os próprios advogados. Isso é importante, porque quem atua na área de direito de família precisa ter um olhar diferenciado para a pauta, né? Precisa ter aquele olhar de mediação, aquele olhar de afeto, aquele olhar de amor. Porque não é só você atender um cliente para ganhar um dinheiro ali, num divórcio, numa guarda, não. É você realmente priorizar o direito absoluto daquela criança que ficou ali naquela separação, que ficou ali no meio daquela separação. E não ser moeda de troca, né? E não ser moeda de troca. Isso é essencial. Além dessa capacitação, é claro, o IMAN, através das comissões temáticas, e aí eu quero parabenizar a Comissão de Direito da Mulher. Quero parabenizar a Comissão de Direito da Mulher do Instituto IMAN, porque realmente vem proporcionando eventos de grande magnitude que trazem realmente muita qualidade para a sociedade, para os associados, para os advogados, enfim, para quem participa dos eventos. E o que traz de diferencial para a sociedade? Nós trazemos profissionais que realmente vão de encontro com a sociedade, que conversam, que fazem uma reflexão profunda naquela pessoa que está assistindo, naquela rede de contatos, né? Naquela rede de proteção. Em Sorriso, em especial, e aqui eu quero falar que eu fiquei extremamente grata, porque Sorriso, nós fizemos um evento para toda a rede de proteção de mulheres, de infância e juventude. Então, estava ali com a gente Conselho Tutelar, estava ali com a gente os professores das escolas,
públicas, estava ali com a gente assistente social, psicólogo, ou seja, as pessoas que estão na ponta e recebem aquela criança vítima, às vezes, de uma violência doméstica. Que tem ponto de vista diferente, Com né? certeza. E o que nós trouxemos ali em Sorriso para a sociedade, que eu fiquei extremamente grata, e aqui eu quero agradecer o nosso prefeito, Alei Fernandes, e a nossa primeira-dama, Mara Fernandes, que foi maravilhosa. E a Mara com a Alei abraçaram esse projeto do IMAN, do IBDFAN, junto com a OAB Nacional, que é a Comissão Nacional de Defesa das Crianças, e realizamos em várias mãos um evento para trazer a sociedade para debater a temática da mulher, a temática da defesa da mulher e da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E ali nós trouxemos juízes, nós trouxemos promotores, nós trouxemos delegados, nós trouxemos palestrantes, nós trouxemos desembargadores que inclusive vieram de Manaus para participar do evento em Sorriso. E nesse evento nós lançamos ao final uma carta de intenção para lançar, para Sorriso ser a primeira cidade, né, a lançar a patrulha Henri Borel. Eu já ia te perguntar, o que é a patrulha Henri Borel? Sim, a patrulha Henri Borel, ela... gente, para vocês entenderem, né, quem está em casa, a lei Henri Borel, ela nasceu, né, da vítima desse menino, e inclusive teve o julgamento agora, né, dele, que revoltou muito a sociedade. Você pode ver que em todas as redes sociais só se fala nisso, né, no julgamento que acabou sendo adiado, e a juíza acabou soltando, né, a Monique, que é a mãe desse menino Henri Borel, que foi morto no Rio de Janeiro pelo padrasto, né, em um caso de violência doméstica. Nesse evento, quando teve esse assassinato no Rio de Janeiro, doutora, nós estávamos fazendo um evento em Cuiabá, né? Eu era presidente da Comissão de Infância da OAB do Estado, da OAB estadual, e nós estávamos fazendo um evento. Nesse formato desse congresso que tinha aqui, eu convidei o Dr. Jamilson Haddad, que é um juiz de direito, que tem um olhar muito interessante, muito visionário para a causa da infância e juventude. Convidei ele para fazer uma palestra sobre a lei Henri Borel, que era uma lei que tinha acabado de sair, tendo em vista a morte desse menino. E o Dr. Jamilson fez o congresso, e no congresso ele lançou um desafio para o estado de Mato Grosso. Vamos ser o primeiro estado a lançar uma patrulha chamada Henri Borel? E o que é essa patrulha Henri Borel? Nós temos a patrulha Maria da Penha. A patrulha Maria da Penha, ela é aquela patrulha, né, da Polícia Militar, que vai fazer a segurança e proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. A patrulha Henri Borel é exatamente uma cópia da patrulha Maria da Penha, porém com a mudança ali da mulher para criança e adolescente. Então, é uma defesa, é uma proteção, né, uma segurança a mais para crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de violência dentro de casa. Porque a lei Henri Borel é exatamente isso. Ela vem para tentar o quê? Coibir que crianças e adolescentes sejam mortos dentro de casa pelos próprios genitores, pelas pessoas que tinham o dever legal de proteção. E às vezes são os quem agride, né? Então, a lei Henri Borel, ela vem para dar essa proteção. E a patrulha Henri Borel, nascida aqui, pioneira, tá, no estado, porque não existe patrulha Henri Borel, nasceu aqui no estado de Mato Grosso, em Cuiabá. Nós pegamos a patrulha aqui nesse evento em Sorriso, lançamos a patrulha Henri Borel. E aí eu quero mais uma vez agradecer o prefeito Alei e a primeira-dama, Mara Fernandes, que no mesmo momento abraçaram e falaram: não, queremos que Sorriso seja a primeira cidade a implementar na prática a patrulha Henri Borel, a colocar em movimentação, a criar realmente mecanismos para que essa patrulha vá para a rua, né, para que a polícia vá para a rua entender o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, Sorriso, através do prefeito Alei e da primeira-dama Mara, está de parabéns. Que legal.
E é bom que vai saindo da teoria e começando para a prática, né? Faz toda a diferença, toda a sociedade deve se envolver com temas, né, como esses. Os cartórios também estão de portas abertas, já participei inclusive de uma campanha Sinal Vermelho, né, que a mulher pintava a mão com um batom, um xizinho, e apresentava escondido. Nunca teve uma situação assim, né? Mas a gente orienta a equipe também porque é uma porta, um porto seguro, vamos dizer assim, para quem estiver passando por ali se sentir acuado, se sentir constrangido, né? Poder pedir ajuda nos cartórios também. Nós temos cartórios, claro, em todos os municípios, em quase todos os distritos do estado de Mato Grosso. Então, é um porto seguro. Na minha equipe, eu sempre oriento, inclusive, doutora Tatiane, aquele sinal, assim, a gente vê na internet, né, diz que é mundialmente conhecido. Vocês já ouviram, assim, ó, já viram? Porque aí não precisa de batom, não precisa de nada, você precisa ter o batonzinho para fazer ali o X. Exato. Você está ali, você faz esse sinal e aí alguém que identifique, né, precisa espalhar um pouco mais esse sinal para que a pessoa identifique como um pedido de ajuda e assim a gente consiga evitar situações como a gente tem visto aí. E assim, doutora, as mulheres e assim como as crianças e os adolescentes precisam ter a sua voz garantida, assegurada. Porque às vezes a mulher vai pedir socorro e não acha o amparo legal. E ela paga com a vida. Ela paga com a vida. Não levam a sério. Não levam a sério. Então, isso tem que ser mudado, né? Então, que bom que o cartório está à disposição, porque é mais uma, né, instituição, mais uma porta que se abre para ela estar ali pedindo esse socorro. Sim. Quando a gente estava à frente da comissão na OAB, inúmeros pedidos de socorro de mães, inúmeros pedidos de socorro de crianças abusadas, né, chegavam ali para a gente na OAB, né, e a gente fazia o encaminhamento devido, né, para o Judiciário, para o Ministério Público, que são as portas de entrada para a gente coibir esse tipo de violência. Mas nós precisamos ter a nossa voz garantida. A gente não pode ficar em silêncio. E uma coisa que eu achei muito interessante, que foi falado aqui em Cuiabá, no Março Mulher daqui, e também em Sorriso. Essa questão de não vou me meter, ainda tem muito isso, né? Olha, não vou me meter, não se meta, porque é briga de marido e mulher. Aquele ditado popular, né? Não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não vamos meter, não vamos falar, porque daqui a pouco tá tudo bem. E muitas vezes o daqui a pouco não tem um daqui a pouco para aquela mulher. Não dá tempo mais. Não dá tempo mais, né? Eu tive um depoimento que eu fiquei muito emocionada e me tocou bastante. Um depoimento que chegou até a mim e que ela falou assim, que, a vítima, ela falou, doutora, se não fosse o meu vizinho que interfonou e chamou o porteiro, eu pedindo socorro, gritando, a esposa dele. E aí, gente, aqui é um pedido de uma mulher para vocês, para outra mulher que está aí nos assistindo. Vamos ter mais empatia com as mulheres, né? Vamos nos unir mais. Nós precisamos ter essa empatia, nós precisamos nos unir. As mulheres precisam dessa união, né? E Olha que importante, é isso que você está falando eu precisei falar, porque essa mulher chegou para mim e falou assim, doutora, ele pegou o interfone para ligar a mulher dele e falou, não liga não. Briga de marido e mulher, daqui a pouco tá tudo bem, você vai ligar. E a mulher gritando, pedindo socorro, falou, ele vai me matar, ele vai me matar. Ele falou, não, vou ligar sim. Ele pegou o interfone, ligou, o porteiro subiu, bateu na porta, tal, ele se assustou, mas ele já estava com uma faca na mão. E ela se trancou dentro do banheiro e ele já estava com uma faca na mão ali, tentando arrombar a porta, né? Então, veja que situação, né, importante. E se esse homem tivesse se calado, né, atendendo ao pedido da mulher? Então, a gente precisa ter mais união e as mulheres precisam levantar essa bandeira, né? As mulheres precisam ter mais empatia uma com as outras, né? As mulheres precisam ter mais união uma com as outras, é isso. Isso é muito importante. Falta realmente essa empatia, se colocar no lugar da outra. Porque pode ser nada importante, daqui a pouco realmente estão de bem,
né? Ou você pode salvar uma vida. E isso independe da classe social, né, doutora? Com certeza. Porque a gente vê aí, eu acompanho a Cíntia Chagas. Sim. Né, namorada de um deputado. Sofreu agressão verbal, agressão física com faca. Agressão patrimonial, psicológica. Sim. E é importante trazer isso, tá, doutora Alcione? Para quem está nos ouvindo. A violência doméstica, as mulheres acreditam, e a gente fala muito nisso, porque o que é o óbvio, eu sempre falo isso, o óbvio às vezes para gente que é advogado, mas para quem está nos ouvindo não é óbvio, né? Então a gente precisa trazer o que é uma violência doméstica. A violência doméstica não é só agressão física. Sim. A violência doméstica é a violência patrimonial, é a violência psicológica, é você ficar diminuindo a mulher o tempo todo, é você ficar falando que a mulher, olha, você é burra, olha, você não tem dinheiro, se eu largar de você, você não vai ter ninguém te quer, você não vai ter nada, como que você vai se sustentar? Isso é violência. Isso é violência. Ocultar patrimônio. Quantos casos aí a gente atende, inclusive no nosso escritório, eles ocultando o patrimônio, né? Ocultando, às vezes, escondendo documentos que são da mulher. Isso é crime, né? Então, as mulheres precisam entender os seus direitos até para buscá-los, né? Sim. Gente, essa pauta está muito gostosa de conversar e a gente até poderia emendar aqui como que os cartórios podem auxiliar com escritura declaratória, né, com ata notarial de constatação, vai constatar os roxos, vai constatar tudo que você quiser, estragou bem material, o apartamento, a pessoa, enfim, tem o exame de corpo de delito, mas você também pode fazer com ata notarial. Então, esse assunto envolve toda a sociedade. Né? Eu acho que eu não tinha trazido essa pauta aqui ainda, doutora Tatiana. Mas tem tudo a ver. Que interessante você falar da ata notarial. Eu sempre indico para os meus clientes, vamos fazer a ata notarial. Por quê? Porque uma coisa é o juiz receber um telefone celular, impressão de prints, né, de celular. Outra coisa é ele receber tudo documentado em ata notarial que já passou pelo cartório, ou seja, por um registro civil de um tabelião ali registrado, e você vai e junta no processo. Tem outro olhar, que é um olhar muito mais robusto. Doutora, esse assunto daria para a gente conversar aqui horas, né? Mas o nosso tempo é restrito, né? E o programa Cartório Passo a Passo tem vários quadros. E eu queria falar um outro ponto sobre o IMAM, porque aqui a gente está nessa pauta, mas sabe que o IMAM, ele tem advogados de diversas áreas, né? De várias cidades do estado de Mato Grosso. Várias cidades de Mato Grosso. E eu presenteei o Instituto com um quadro aqui no programa Cartório Passo a Passo, que vai iniciar em breve, onde os advogados associados ao IMAM terão vez e voz. Então, de onde estiverem, poderão gravar, é claro, coordenados pela doutora Tatiane, um texto, um videozinho sobre um determinado assunto. Às vezes eu recebo perguntas de áreas que não são relacionadas diretamente ao cartório, né? Então, eu não domino e eu sou muito transparente quanto a isso. Nós não dominamos não tudo, sabemos tudo, né? Então, eu falei, vamos associar, vamos fazer o network, né? Que vamos fazer uma rede de contatos boa aqui de excelência. Exato. É o único instituto de networking. É pioneiro, né, no Brasil. O único instituto de networking no Brasil é o IMAM e nasceu aqui em Cuiabá. Que já está ganhando um espaço na TV Cidade Verde, aqui no programa Cartório Passo a Passo, que tem abrangência no estado todo, inclusive em Rondônia. Gente, e assim, quero agradecer esse espaço, né? Quando a doutora Alcione falou, olha, o Instituto IMAM, vou dar de presente ao Instituto IMAM um momento no programa, né, para cada associado, né, de cada área vir falar um pouquinho da sua área de atuação, às vezes até responder perguntas dos telespectadores na área de trabalhista, de previdenciário. Eu fiquei extremamente feliz, porque hoje o Instituto tem mais de 100 advogados associados, advogados do estado inteiro.
inteiro, advogados especialistas nas suas áreas de atuação, né? E eu recebi com muita alegria esse presente, né? E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para te agradecer por esse presente, porque realmente é sensacional, tá? Ter o imã aqui presente no cartório passo a passo. Fico muito feliz. Obrigada. A vida dá voltas, doutora Tatiane. Assim como já abriram as portas para mim antes, eu abro essas portas para os advogados do imã e eu espero que eles façam uso, que compartilhem o conhecimento de forma gratuita também, para que a sociedade fique mais orientada, porque eu sempre falo aqui, informações que orientam decisões. Até arrepiei isso, aqui. Não, e é forte isso, porque é exatamente isso. Você que está nos ouvindo, manda uma mensagem, olha, eu estou com uma dúvida de direito previdenciário. Gente, não é a área aqui da doutora, não vai conseguir te responder, mas aí ela traz um especialista para te dar essa informação. Olha como é importante, você já sai de uma, às vezes, neblina, às vezes um escuro ali que você não sabe para onde recorrer, você não sabe quem procurar, você não sabe nem como agir. E você já tem uma visão, você já tem um olhar, né? Você já tem um norte para você seguir. Isso é maravilhoso. E a advocacia é exatamente isso. E isso é o belo da advocacia, né? Porque a advocacia, ela tem que realmente trabalhar lado a lado com a sociedade, né? Ela tem que também entregar. E como você mesmo disse, doutora, nós já ganhamos tanto, né? E a gente entregar o nosso conhecimento para a sociedade, para quem está nos ouvindo, é muito gratificante. Sim. Doutora, que alegria recebê-la aqui. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Vamos marcar novos episódios para a gente debater novas pautas. E aqui fica o meu convite para você sempre acompanhar o programa Cartório Passo a Passo, todo sábado, 21 horas, na TV Cidade Verde. Você já sabe, a TV parceira da Jovem Pan. E que com sinal para o estado todo de Mato Grosso, não é mesmo? Então, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.